de volta aqui no canal para mais um vídeo de leituras do mês, neste caso, leituras do mês de julho. Tudo será tão bárbaro e diverso. A sua elaboração é lenta, não vem da mesma forma numa linha de montagem, não. Aí é ao bel prazer. E o príncipe de Nicolar, com seus clarins de cimitarra. Faz parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam de justificativa, porque elas são a própria razão de ser da vida. Conciliemos ao crepúsculo. Julho foi um mês em que eu li 5 livros. Eu pensei que não conseguiria ler essa quantidade de livros por causa da quantidade de trabalho aqui com a Não Sou Uma Editora e outros compromissos da minha vida particular, né? Mas fiquei feliz em ter conseguido ler pelo menos 5 livros. Começando aqui o mês com O Muro do Sartre, né? Do Jean-Paul Sartre, que é uma coletânea de contos dele, e eu gostei muito. Gostei da forma como que ele abordou alguns temas e do estilo dele, de contar essas histórias breves, vamos dizer assim. E foi uma boa leitura, gostei muito. Gostei mais do que o romance dele, A Náusea, que eu achei um pouco arrastado. Os contos são muito bons. Tudo a ver com literatura francesa, com existencialismo, só que não. Eu li esse calhamaço aqui, que é o DCC, Dungeons Crawler Classics, que é um livro de RPG, né? Um livrão de RPG, que usa uma espécie de D20, sistema D20 old school, né? A primeira edição do Dungeons and Dragons, primeira e segunda edição, e eles tentam criar uma forma aqui, né, de trazer esse espírito, né, das primeiras edições, esse espírito old school de jogar um jogo de fantasia medieval. E é um jogo bem brutal. O livro é grossão, mas no fim você consegue ler ele, né, porque de uma maneira breve, porque ele é praticamente, eu diria uns 70% do livro só tabelas, que são tabelas que você vai gerar atributos, situações, eventos, coisas aleatoriamente. Então o livro ele é repleto de tabela. Isso aqui é tudo tabela. Ele não tem aquele design que a gente está acostumado dos livros dos Dungeons and Dragons mais recentes, né, dos livros de RPGs contemporâneos, mas é uma leitura interessante. Para mim foi bastante útil, porque eu estou trabalhando neste momento em um outro projeto de RPG, diferente dos livros de RPGs que eu já publiquei aqui pela Não Sou Uma Editora. Então foi a minha segunda leitura. A terceira é um livro que eu gostaria de ter lido ele durante a Copa. Eu gosto de ler alguns livros temáticos em eventos mais globais, digamos assim. Aí, no caso, a Copa Futebol, eu queria ler um romance, né, sobre futebol, com o tema futebol. Mas ele acabou chegando depois, né, da Copa, que é A Falta, do Chico Sá. Um romance bem bacana também, bem inventivo. Aqui a gente acompanha em primeira pessoa, né, o goleiro, que é o protagonista, e aí a gente tem um fluxo de pensamentos, né, da forma como que o Chico Sá narra, através de fluxos de pensamentos, flashbacks, desse goleiro aqui, não apenas do que está acontecendo em campo, mas do que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer na vida desse goleiro aqui. E eu achei interessante que cada capítulo é 1 minuto, né, do jogo que está acontecendo. Então, o primeiro tempo, a primeira parte do livro, são 45 capítulos, 45 minutos, né? Só que aí o segundo tempo, a segunda parte do livro aqui, não tem o tempo, né, de um segundo tempo, que seriam 45 minutos, mais acréscimos.
A impressão que eu tive é de que o Chico Sá estava chegando perto do seu deadline e teve que finalizar o livro quanto antes, ou ele ficou já cansado de escrever e resolveu encurtar a segunda parte do livro, porque ele... Cheguei aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. No minuto 87, ele faz 88, 89, 90 reticências. Não sei se vai dar para ver direitinho aí. Aqui. Então a gente não tem exatamente um minuto a minuto na segunda parte. Mas é um livro que entretém, é um livro bacana. E eu gosto muito, desde quando eu descobri o José Trajano, os romances do José Trajano, eu tenho gostado muito de romances com a temática de futebol. Então vamos para a quarta leitura de julho, que foi o primeiro romance que eu li desse jornalista brasileiro, que é o Ednei Silvestre, A Felicidade é Fácil. Inclusive é o romance de estreia dele. Aqui na quarta capa, o Walter Hugo Mãe, esse escritor português, diz que o livro é um magnífico retrato do instinto humano, que é um livro absolutamente viciante. Eu achei o livro bom, mas eu tenho que discordar aqui do Walter Hugo Mãe. Eu acho que ele ficou muito empolgado com o livro. É um livro, né, que a gente tem um foco maior aqui numa elite, né, aqui do Brasil, em personagens da elite do Brasil, tem a ver com sequestro, mas eu acho que o Ednei Silvestre poderia ter se aprofundado ou ter mergulhado mais em algumas cenas, em alguns momentos de precipício aqui da narrativa, da história, e por isso eu não concordo aqui com o Walter Hugo Mãe, mas é uma boa leitura, eu recomendo. E a nossa última leitura de julho, o quinto livro que eu li em julho, é Xochiquetzal, Uma Princesa Azteca entre os Incas, do Gerson Lodi Ribeiro. Aqui a gente tem um romance de ficção histórica, mas um romance de ficção de história alternativa. E o universo aqui que o Lodi Ribeiro constrói, ele é absurdamente rico, interessante, né? É um romance que é narrado como se fosse uma espécie de diário, uma carta dessa princesa azteca, né? Que é casada com o Vasco da Gama e navega junto com ele, né? Se eu não estiver enganado, ela é meio que uma espécie de segunda esposa do Vasco da Gama, então a esposa primeira está lá em Portugal e ela, né, navega junto com o Vasco da Gama, inclusive tem um filho com ele, e o livro fala disso, né, em vez da gente ter as Américas, nós temos as Cabralhas, a Cabralha, né, do norte, do centro e do sul, né, é como se os portugueses tivessem prestado atenção a Pedro Álvares Cabral e financiado, né, a navegação dele, e não os espanhóis. E daí ele desdobra, né, não quero falar muito porque é um romance que vale a pena você ler assim, sem ter muitas informações, para descobrindo essa história alternativa, o que poderia acontecer com a nossa história se tal coisa tivesse acontecido ou não. E é um romance de estreia, do Gerson Ludi Ribeiro, que o cara já entra ali com o pé na porta. Assim, tô curioso e com vontade de ler os livros dele de hard, sci-fi, né, de ficção científica hard, que aqui ele mostra uma potência assim para se aprofundar na estilística, no tema assim absurda. Então eu gostei demais. E é isso, gente. Um vídeo curto, porque eu não li muita coisa, né? Mas estão aqui as 5 leituras que fiz em julho. E vocês? O que vocês têm lido? O que vocês leram? Já leram algum dos livros que eu mostrei aqui? Ficaram curiosos com algum? Deixa aqui nos comentários. Não esqueçam de dar um joinha aqui no vídeo. E eu tô aqui tentando, né, repovoar esse espaço aqui virtual aqui, dedicado ao meu trabalho enquanto escritor e editor, né? Que tem o meu carro-chefe, que é a Não Sou Uma Editora. E se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho, é só acessar leoescreve.com.br. Lá vocês terão acesso ao catálogo com todos os livros que eu já escrevi, editei e publiquei,
além de manifestos, uma bio, enfim, leoescreve.com.br. E eu vou ficando por aqui. E a gente se encontra então no próximo vídeo ou na próxima leitura. Até mais!